E a Copa do Mundo acabou, galera. Acabou e o Mengão voltou e voltou bem, voltou pra cima, voltou goleando a Chapecoense lá na Arena Condá. Isso aí, vamos ouvir agora jogo aberto com a Renata Fã junto com os seus convidados aí na mesa aí, a repercussão do jogaço do Flamengo ontem. Ganhou de 4-0 da Chapecoense. Apesar do Palmeiras ter vencido, o Flamengo segue na cola do Palmeiras. Vamos ver esse corte aqui. E dá todos os créditos aqui pro pessoal da Band, né? Jogo aberto. E vamos aí seguir com esse vídeo aí para você analisar o jogo do Flamengo junto com o pessoal do jogo aberto. Pro Brasileirão e direto pro vice-líder da competição. O Mengão tem jogo a menos com o Mirassol, mas enfrentou a Chapecoense, estava com fome de gol. 4-0, 2 gols do Pedro, teve gol contra e Lohan, que substituiu o jogador machucado, entrou bem na partida e fez gol. Vou mostrar tudo isso já. A equipe rubro-negra soube controlar o jogo e transformou a superioridade em resultado. Pedro abriu o placar em bela jogada individual. Chapecoense tentou equilibrar a partida, mas quando chegou ao ataque, esbarrou na defesa flamenguista. Com maior posse de bola, o Flamengo não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem e ainda contou com uma falha da defesa adversária. Gol contra de Rafael Thierry. No início da segunda etapa, a equipe rubro-negra ampliou o placar. Lohan do Cria! Com o resultado já encaminhado, a Arrascaeta, que não atuava desde abril, teve alguns minutos em campo. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque aqui ele tem sido com evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima, porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula. Já no final do jogo, Pedro, oportunista, desviou e deu os números finais ao confronto. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo. O Flamengo conquista pontos importantes na briga pelas primeiras posições. Já a Chapecoense segue em busca de recuperação e amarga a lanterna isolada do campeonato. A gente tem que repensar muita coisa, né? Tem que repensar muita coisa. Eu nunca vou jogar a toalha, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando tirar o... E infelizmente para a Chapecoense não tá bom não, porque o Sport no ano passado estava nessa mesma situação e caiu para a Série B novamente, né? Então o Chapecoense, se andar nos trilhos e correr, vai acabar sendo rebaixada novamente para a segunda divisão. O máximo desse time, porque o torcedor não merece estar passando por essa situação. O torcedor veio, ajudou, empurrou, mas a gente tem que parar de errar tanto. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo. A gente busca ser o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, e então a gente não pensa no nosso adversário que está lá em cima. Lógico que a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa, já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super... E ainda bem que ele não foi para a Copa, ainda bem, porque poderia ter machucado, poderia ter sofrido alguma lesão, né? E tá fora do Mengão agora, que é o que mais precisa dele, né? E tá
pronto aí pra jogar e ajudar o Mengão. Se tivesse ido pra Copa, poderia ter machucado e poderia estar fora, né? Graças a Deus que ele não foi pra passar vergonha junto com essa seleção brasileira aí. Super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. O Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação. E o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês. Então, assim... E depois, sabe quem é? Quem? Inter? Ai. Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo já. 6 pontos. É o Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo. Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem, com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então, isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata, onde saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que... Na verdade, todos nós sabemos que o Lohan é um craque, é um bom jogador, um cara que, se tem que colocar a cabecinha no lugar, ele vai deslanchar. Porque ele é muito bom jogador, tem uma dinâmica muito boa, só que cabecinha fraca, né, acaba atrapalhando, mas se ele colocar a cabeça no lugar e começar a jogar bem de novo, ele vai longe. Vamos lá pra frente. Que de repente aquela coisa da contratação que a gente sempre tá falando aqui ontem, de repente tá na base. Eu acho que pro Flamengo, pro Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recurso para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2. Depois em casa não ganhou mais. Então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. Porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Não tem muita cobra. Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né, você fala? É muito peixe no aquário pequeno, não é? Põe a molecadinha também. Eu tô aqui tendo que fazer contas. Ih, rapaz. Já? Aí fica... É impressionante. O futebol